Boa noite a todos. Abrindo por acaso o livrinho Sementes de Felicidade. Não se impaciente. Você não deslumbra a solução rápida para o problema. São muito fortes os empecilhos, os atrapalhos. Nada caminha como você deseja, mas, apesar das dificuldades, lembre-se de que todo tempo tudo soluciona. Tenha otimismo. Creia que Deus tem um plano de paz e felicidade para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia de constante êxito. Então convido a todos agora para silenciar dentro de si mesmo, fechar os olhos, respirar profundamente e se conectar com o alto, ao qual pedimos: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre. Pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco, que se façam presentes mais uma vez, nos dando discernimento para podermos entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre lembrando de pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pedimos também que essa luz maravilhosa que está entre nós nesse instante, adentre os nossos lares, adentre os nossos ambientes de trabalho, cubra o nosso país e o nosso mundo de paz e de amor. Muita luz e muita paz a todos nós, que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 7, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, onde nós temos apontamentos a respeito da lei de sociedade. Os seres humanos se desenvolveram para viver em sociedade. E o dom de poder falar existe para fomentar a vida de relação, sendo contrária à natureza o isolamento, pois todos devem participar do progresso e se auxiliarem mutuamente. Então, a lei de sociedade fala do conjunto humano, fala da necessidade humana de constituir uma sociedade, fala da necessidade humana de coexistir, fala da necessidade humana de auxílio mútuo. Os espíritos que trabalham com o Cristo e que aperfeiçoam as formas, eles trabalharam durante muitos séculos para que nós pudéssemos ter um aparelho fonador que permitisse uma larga expressão da nossa fala, para que nós tivéssemos uma linguagem aonde nós pudéssemos nos expressar, aonde nós pudéssemos nos compreender mutuamente. A lei de sociedade, ela automaticamente induz para nós que o fato de vivermos insulados, o fato de vivermos como se fôssemos ilhas, é contrária à natureza, é contrária às leis divinas. Nós, mesmo sendo difícil para nós, precisamos conviver, precisamos estar junto com as outras pessoas. A forma como a nossa sociedade se estrutura indica para nós esse caminho. A família é a célula que forma o tecido social.
ela é a sociedade e a comunidade em miniatura, cabendo ao indivíduo estabelecer essa relação, constituindo na comunidade familiar as melhores relações, exemplos e convivências, de modo a estruturar solidamente as gerações. Então, a família é a sociedade em miniatura. A família é a comunidade em miniatura. A família é como se a sociedade sendo um tecido, a família é uma célula. Dentro da família precisamos agir, precisamos nos orientar como se fôssemos uma célula da sociedade. Precisamos fomentar nas nossas famílias aquilo que desejaríamos que a sociedade se expressasse, a maneira como desejaríamos que a sociedade pensasse, agisse e exemplificasse. E dentro da família nós vamos encontrar as diversas gerações. Nós encontramos muitas vezes os avós, os pais, os filhos. Muitas vezes nós encontramos irmãos, correlatos. Então, nós encontramos diversas gerações dentro da família. Assim como vivenciamos e encontramos diversas gerações dentro da sociedade, dentro da família ampliada. E nós precisamos compreender essas gerações e precisamos trabalhar ao nosso turno para que as gerações novas convivam e se exemplifiquem dentro da família e da sociedade, e que as gerações antigas e as gerações mais velhas sirvam para nós como se fossem um repositório do aspecto moral e das lições vivenciadas no passado, para que nós possamos fazer um presente melhor e estruturar um futuro melhor. Ampliando as relações familiares, constituímos a comunidade que se desenvolve para atender às necessidades que as famílias possam apresentar. A comunidade se amoldará de acordo com a tendência que o viver familiar determinar, num círculo constante de influenciação mútua. Então, quando nós ampliamos a família, quando nós ampliamos as relações de família, nós constituímos a nossa comunidade. E a nossa comunidade, ela vai atender, ela vai se desenvolver de modo a atender às necessidades que as famílias possam apresentar. Então, imaginemos uma comunidade que está se amoldando, que está se formando a partir de um núcleo de famílias. Essas famílias sentem a necessidade de uma escola. Então, essas famílias, como comunidade, vão se desenvolver e vão atuar e vão se amoldar de modo que a necessidade que aquela comunidade possa apresentar, possa sentir, que aquela comunidade possa assim se desenvolver. Então, as famílias sentem a necessidade de uma escola, a comunidade molda essa escola, cria essa escola. E uma vez que você cria essa escola, a convivência das crianças numa escola começa a determinar as influências que a família vai seguir, as tendências que a família vai se adequar. Então, a comunidade influencia o seu todo, as famílias influenciam a comunidade, e a comunidade individualmente vai influenciar cada uma das criaturas que possam vir a existir nesse grupamento. E assim nós vamos entender a respeito de acessos, assim nós vamos entender a respeito de segurança, de saúde. Então, aquilo que a sociedade, a comunidade entende como necessidade, aquele grupo vai tratar de desenvolver. E uma vez que você desenvolve isso, isso passa a influenciar mutuamente aquele grupamento, aquela comunidade. Porém, uma vez que essa sociedade está estabelecida,
uma vez que essa comunidade já possui os seus rudimentos. De repente, entende-se da necessidade de se possuir pessoas que realizem os trabalhos mais pesados dentro desse agrupamento. Essa sociedade, essa comunidade, então, prescreve para si mesmo que precisa de escravos. E a partir dali, começa a buscar para si e para o seu grupamento indivíduos que atendam a esses anseios. Então, começamos a perceber que os grupamentos, sentindo as suas necessidades, podem tanto realizar ou se direcionar para as causas nobres, úteis e moralmente válidas, assim como também pode se direcionar e se orientar para abrigar dentro do próprio seio tendências que nós, num futuro, venhamos a condenar e a rejeitar. Então precisamos ter dentro de nós um senso de comunidade, mas precisamos ter e alimentar dentro de nós um senso de racionalidade, para que nós recebamos as influências da sociedade e da comunidade, mas também, ao nosso turno, influenciemos essa mesma sociedade, essa mesma comunidade. De forma que nós, observando os nossos caminhares, façamos para nós mesmos escolhas saudáveis e moralmente assertivas, para que nós não caminhemos para uma desagregação ou um desequilíbrio mútuo enquanto em comunidade, e também para que nós preservemos em nós essa condição de individualidade, de estar, de pertencer, sem submergir. É sobre esse aspecto que eu gostaria de lançar mais luzes. As interações complexas dos indivíduos através das leis, da arte, pelo que acalenta e cultiva, gera a cultura das sociedades. Por ser tão diversificada, nem sempre nos representa, mas representa sim todos os aspectos que a compõem, seja para o bem, seja para o mal. Então essas interações, essas convivências complexas de indivíduos complexos, dentro das sociedades, vai imprimir, vai criar, vai gerar leis, vai gerar a arte, vai buscar aquilo que acalenta e cultiva, e vai gerar para nós a cultura. Se nós observássemos a cultura que vivemos hoje na sociedade moderna do século XXI, vamos perceber interações complexas e vamos perceber muitos avanços, inclusive se comparado a um passado recente. Todavia, também vamos perceber que certos aspectos da nossa sociedade de hoje, a nossa sociedade odierna, ela está mal representada, essa nossa sociedade está mal encaminhada. Isso ocorre por conta da diversidade. Nós somos muitos tipos de indivíduos. Nós viemos de muitas famílias, de muitas culturas, de pequenas culturas e de culturas locais. E quando nós nos reunificamos, quando nós nos reunimos em um grande país, em uma grande nação, essa diversidade muitas vezes pode se direcionar, pode se orientar para caminhos que nem sempre nos representem. Muitas vezes não nos sentimos representados dentro da sociedade, da cultura que nos cerca. Todavia, aquilo que está representado compõe os aspectos daquela cultura e daquela sociedade naquele tempo, seja para o bem, seja para o mal. Então, olhamos a nossa sociedade
de hoje, a cultura onde estamos inseridos no presente momento, e nós não nos sentimos representados em alguns aspectos. Mas, com toda certeza, nos sentimos representados em outros aspectos. Precisamos observar essa mesma sociedade, essa mesma cultura, sob esses dois prismas. Se em algum momento a sociedade e a cultura que nos cerca não nos representa, não nos sentimos representados por essa cultura e por essa sociedade, devemos ter para nós que naquele aspecto isso acontece. Mas que em diversos outros essa sociedade nos representa. Nós temos aspectos morais relegados a segundo plano em muitos momentos, mas esses aspectos morais estão presentes na nossa sociedade, porque esses aspectos morais nos representam. Nós estamos inseridos nessa sociedade e nessa cultura. Então, essa cultura, do jeito que ela se apresenta, talvez nós não sejamos a maioria. Talvez a cultura que gostássemos de imprimir se sente rejeitada num primeiro momento. Mas fazemos parte dessa sociedade e devemos continuar admirando-a e conduzindo-a, porque estamos sujeitos, segundo aos espíritos que nos informam, estamos sujeitos a uma lei de sociedade. A sociedade não está no seu melhor momento. Trabalhamos nós para que esse momento bom chegue e aconteça. Não podemos simplesmente nos afastar. Não podemos simplesmente rejeitar e criticar. Temos que trabalhar, temos que manter a nossa postura, seja para o bem, seja contra o mal. Então, se não nos sentimos representados em alguns aspectos, a cultura e a sociedade, diversificada na sua totalidade, está representada. Percebemos, então, que o mal está representado dentro da nossa sociedade e da nossa cultura nesse momento. Esse mal não nos representa. Esse mal precisa ser combatido. Mas, antes de mais nada, ele precisa ser visto. As pessoas precisam ver que não está bom. As pessoas precisam sentir que não está bom. As pessoas precisam ter com o que comparar. Chegará esse momento em que os maus buscarão um novo paradigma. E esse paradigma seja representado por nós, que desejamos uma sociedade melhor, que desejamos uma sociedade que nos represente nos seus aspectos, nos aspectos que a compõem. Então, como diz a leitura do início dos nossos trabalhos dessa noite, parece que não tem solução. Parece que a gente não vê uma saída. Mas ela existe. E muitas vezes a saída, a solução é ficarmos firmes. Ficarmos irredutíveis. Não aceitemos que a má cultura, não aceitemos que a má representação fale por nós, esteja sobre nós. Nós estamos inseridos em uma sociedade que passa por momentos difíceis, que adota culturas esdrúxulas e que na sua diversidade trabalha para aspectos não produtivos. Façamos a nossa contrapartida do bem. Façamos a nossa postura, mesmo que as coisas recaiam sobre nós em críticas, mesmo que nos sintamos excluídos dessa cultura e dessa sociedade de hoje, façamos a nossa parte em mantermos o paradigma do bem e da moral naquilo que nós conseguimos entender e na sociedade que gostaríamos e que desejamos nos represente. Muitas vezes é necessário persistir, personificar em si o bem que se deseja e
Mesmo que a sociedade passe sobre nós, mesmo que ela nos avassale, nós não podemos abrir mão dos aspectos morais e evolutivos que já alcançamos. Sejamos nós o novo paradigma, se a sociedade não nos representa. Assim, a cultura da sociedade atual prima pela competitividade, pelo egoísmo, pelo materialismo, numa consciência claramente hedonista, com apelo ao prazer exagerado, pois prega que só se vive uma vez, razão pela qual deve-se viver tudo intensamente e sem limites. Essa sociedade e essa cultura que vivemos agora, nesse momento, trabalha e vive sobre esse paradigma. Um paradigma materialista. Um paradigma que não cansa de se repetir. Só se vive uma vez. Um paradigma egoísta e materialista que orienta as criaturas para viver tudo intensamente e sem limites, na busca de um prazer exagerado e hedonista, porque só se vive uma vez. E os espíritos que já estiveram encarnados vêm até nós e dizem: só se vive uma vez cada encarnação. Mas vivemos muitas encarnações. Vivemos muitas vezes dentro do planeta Terra, dentro do planeta Escola Terra. E dali extraímos muitas lições. Se observarmos as sociedades e as culturas do passado, percebemos que já evoluímos muito, mas percebemos também que há muito por evoluir. Conseguimos olhar o nosso futuro, olhar as nossas intenções, avaliar os nossos íntimos e conseguimos perceber que ainda temos que avançar. Por isso, manter o posto firme e não regredir. Mesmo que a sociedade não nos queira, sejamos nós o ponto firme para que a nossa sociedade continue avançando dentro da lei de sociedade. Para que nós não nos barbarizemos, para que nós, enquanto cultura, enquanto sociedade, não façamos um caminho retrógrado. Não podemos andar para trás. E para que nós não andemos para trás, há necessidade de existir uma barreira. Há necessidade de existir um limite. Há necessidade de se mostrar essa fronteira e esse limite. Sejamos nós aqueles que o façamos. Ensinando para os nossos filhos que nós precisamos, enquanto sociedade, evoluir juntos. O próprio Cristo disse: ninguém vai ficar para trás. Ninguém será abandonado. A lei de sociedade serve para os encarnados e para os desencarnados. Então nós, encarnados, fazemos parte de uma comunidade muito maior, a do plano espiritual. E no plano espiritual não existe competitividade, existe todos atingindo a meta. Existem todos chegando à condição de espíritos puros. É até lá que o Cristo nos leva. A competitividade diz que você tem que ser melhor que o outro, que você tem que ultrapassar o outro, que você tem que superar o outro, que você tem que dar seu jeito de vencer a competição. Encarnados e desencarnados não estamos competindo uns com os outros. Estamos nos auxiliando. E para que nós observemos isso com os nossos próprios olhos, vamos ver a família. A família não compete. O pai e a mãe não competem um com o outro. Eles casam. Os filhos não competem um com os outros. Eles são criados com o mesmo amor. Na mesma condição, recebem os mesmos fatores. Os avós não competem com os pais na criação dos filhos. Eles auxiliam. A família é uma célula de auxílio e de ajuda mútua. Não é de competitividade. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a entrar na sociedade ou admitir uma sociedade, uma cultura, onde ele tenha que ser competitivo? Se a lei é de sociedade,
Por que nós não temos uma outra lei chamada competitividade, ou o impositivo da lei de competitividade dentro da lei de sociedade? E isso é criação do egoísmo humano, da visão materialista, da consciência hedonista, só buscando o prazer. Nós não vivemos uma vez. Nós vivemos muitas encarnações. Precisamos sim viver tudo, viver intensamente, mas viver dentro de um limite de racionalidade. Porque senão vamos caminhar para trás dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade, vamos perder as nossas estribeiras, vamos entrar num barbarismo e vamos trazer para o nosso planeta escola aquilo que nós já superamos enquanto processo evolutivo. Para alcançar esse prazer imediatista e fugaz, as criaturas se comprometem moral e espiritualmente, escravizando-se a essas paixões de forma demorada, desejando aquilo que não lhe convém, estimuladas pela sociedade que se baseia em falsos valores. Então, a nossa cultura e a nossa sociedade atual, que abandona os pressupostos do Cristo, que foge da educação do espírito, baseando-se somente nos aspectos materialistas e egoístas, forja para nós valores equivocados, valores falsos. Observando para as pessoas que a vida é uma só e que ela passa rápido, orientando a busca de um prazer, os indivíduos se lançam a esse prazer, se lançam a esses exageros e buscam coisas que são fugazes, que são fumaça, que são labaredas, imediatistas. É já, é agora. Eu não tenho tempo. A cobrança. Só que esses prazeres, pela sua fugacidade, eles retornam. Então os indivíduos se lançam às bebidas, exageram. Passada a ressaca, chega novamente a sexta-feira e lá vamos nós. As pessoas se lançam às comidas, exageram, mas a fome volta dali 1 ou 2 dias e lá vamos nós outra vez. As pessoas se lançam ao sexo, mas o sexo também retorna. E os indivíduos saem novamente na busca das suas frivolidades. E nós vamos de vício em vício, de prazer em prazer, buscando uma saciedade que não vamos encontrar jamais nas coisas do planeta. Não vamos encontrar jamais nas coisas materiais. E a cada corrupção que fazemos, vamos nos comprometendo moral e espiritualmente. E vamos nos escravizando. Por que escravizando? Se nós não somos capazes de viver a falta das comidas, das bebidas, das drogas, do sexo, da violência e de qualquer outra paixão que hoje incendeia as multidões, a partir do momento que desencarnarmos, e essa vida não é uma só, ela é só uma continuação de uma vida anterior e a sequência de uma que virá, como chegaremos na realidade espiritual e aonde encontraremos aquilo que estamos viciados na matéria. E essa sociedade, colocada da forma como está, estimula, seja pela propaganda, seja pelas redes sociais, seja pelos exemplos, seja pelos estímulos que nós vemos nos indivíduos, aonde nós observamos e acreditamos que eles possuem o sucesso, que eles possuem a felicidade, que eles já viveram os prazeres e estão saciados. Esses modelos que a sociedade prega, e que não são modelos de virtude, mas modelos de desequilíbrio, porque a sociedade está num momento de desequilíbrio, baseada em valores falsos. E nós vemos as massas
que se amoldam à cultura e à sociedade sem extraírem de si mesmos a sua condição de perspicácia, a sua condição de análise, sem desenvolverem em si mesmos os elementos que o espírito possui para trabalhar consigo mesmo e evoluir. Alcançar prazeres, outros prazeres do espírito, que mesmo depois que nós desencarnarmos e abandonarmos o corpo, esses prazeres ainda estarão lá. Nós encontraremos esses prazeres do espírito quando desencarnarmos. Se nós os cultivarmos, se nós os entendermos agora, quando faltar o corpo físico, não estaremos vinculados nem viciados em paixões ou drogas que não podemos obter na realidade espiritual. Mas estaremos sim ao influxo de energias que estão na realidade espiritual e que são propiciadoras do prazer para os espíritos que agora somos. O prazer causa uma sensação de se sentir bem. Sensação. Sensação é uma coisa que o espírito pode encontrar e sentir e carregar e promover para si mesmo? Pode. A sensação de se sentir bem, causada pelo prazer. E nós podemos alcançar sensações de se sentir bem, muitas vezes, realizando exercícios físicos, realizando exercícios mentais. Nós podemos sim encontrar prazer comendo de forma correta, regular. Nós podemos encontrar prazer e sentirmos bem trabalhando. Nós podemos encontrar e sentir prazer conversando, lendo, estudando, realizando caridade, evoluindo, convivendo. E nós podemos trabalhar na realidade espiritual, nós podemos estudar, nós podemos conversar, nós podemos realizar caridade, nós podemos orar, nós podemos meditar, nós podemos provocar nos nossos espíritos sensações poderosas que seguirão conosco para onde formos em qualquer momento. Muito diferente dos ilusórios pseudo-prazeres que, se aceitos, causam mais autodestruição do que bem-estar. Então, esses pseudo-prazeres que essa sociedade hedonista do momento, egoísta do momento, na sua cultura dessa transição planetária, esses pseudo-prazeres, se eles forem aceitos, eles são promotores da autodestruição. Há um processo ilusório. Quando nós observamos os vencedores do mundo, temos a ilusão de que o Cristo foi um perdedor. O Cristo foi sobrepujado, ele foi morto. As suas ideias foram combatidas, os seus seguidores foram amedrontados. Olhando a história e a trajetória do Cristo, temos a ilusão de que os indivíduos da época, a cultura da época foi vencedora, e o Cristo não. Mas nós que observamos o Cristo como nosso mentor, nós que observamos o Cristo como nosso modelo e guia, temos a plena certeza de que o Cristo vence um a um dos corações do mundo. Aqueles que estiveram com o Cristo, aqueles que foram responsáveis pelas dores que o Cristo sentiu, muitos já estão do lado do Mestre. Muitos já foram seduzidos pelo prazer que o espírito pode carregar e sentir, mesmo estando desencarnado. E se nós aceitarmos esses pseudo-prazeres destrutivos, a destruição que nós causarmos, a destruição que nós colocarmos para nós mesmos enquanto sociedade, seremos responsáveis pela sua diluição. Se causarmos o mal, se dermos mau exemplo, se formos promotores do mal dentro da sociedade e da cultura onde estamos inseridos, além de nos autodestruirmos, iremos destruir o tecido social onde nós estamos inseridos.
e depois seremos responsáveis para restituí-lo à saúde, ao equilíbrio e ao bem-estar. Além de sofrermos na carne, teremos que trabalhar para a restituição. Analisando a questão, Kardec lembra que a humanidade não é má, mas a humanidade ela é ignorante de sua condição, razão pela qual se deixa governar pelas suas paixões, cabendo a cada um que já despertou sua consciência a ajudá-la, ajudar a sociedade, esclarecendo e mostrando suas sombras e seus inimigos. Então Kardec, na Lei de Sociedade, lá no Livro dos Espíritos, faz essa análise para nós. O próprio Cristo diz que os homens não são maus, que os homens são ignorantes, que os indivíduos precisam despertar, precisam saber, entender a sua condição. O que é sociedade? O que é o tecido social? O que é a célula da sociedade? A família. O que é ser indivíduo? O que é ser individualidade? O que é ser coletividade? Como se trabalha em equipe? Como se melhora o que se tem? Como se educam as novas gerações? Como se distribui a renda? Nós precisamos entender o que é, qual é a condição em que estamos inseridos quando falamos em comunidade, em humanidade, em sociedade, em família. Essas questões são abordadas de forma muito superficial, muitas vezes colocadas, inseridas no seu bojo, aspectos degradantes, aspectos de corrupção. Amplia-se o conteúdo que verte dessas questões e amplia-se de forma equivocada. São colocados enxertos, muitas vezes, e esses enxertos criam aberrações. Nós precisamos eleger os conceitos que desejamos e precisamos trabalhar esses conceitos para que eles se transformem na sociedade e na humanidade que desejamos. Precisamos deixar de ser ignorantes na condição de humanidade. E se for para sermos governados por paixões, que tenhamos paixão em trabalhar em equipe, que tenhamos paixão em realizar caridade, que tenhamos paixão em falar do Mestre Jesus, em trazer de volta os seus ensinamentos. Façamos com paixão isso também, ao invés de adotar as pseudo-culturas da nossa época e auxiliá-las na divulgação, auxiliá-las na sua solidificação e nos responsabilizarmos pelas gerações que estão aí, as gerações que dependem da nossa orientação, para que eles possam tomar as atitudes deles no momento em que eles forem chamados, mas com bases firmes e solidárias, promovidas pelo Cristo, do qual nós somos os propagadores, somos os trabalhadores da última hora nesse momento. Lembrar para a sociedade, mostrar as suas sombras e lembrar e mostrar para a sociedade, para a humanidade, quais são os seus reais inimigos. É a própria sociedade que cria os seres que irão renovar essa mesma sociedade. No entanto, perdemos muita juventude em ambientes degradantes, permitidos e legalmente tolerados, degenerando filhos e irmãos que ocuparão posições sociais relevantes no futuro. Se não prestarmos atenção na nova geração que estamos criando, na geração do qual nós somos responsáveis como tutores, nós vamos lamentar terrivelmente no futuro, porque esses indivíduos ocuparão as posições de destaque e de liderança dos grupos sociais, da sociedade, das comunidades e da humanidade do futuro. Nós, por conta da passagem do tempo, perderemos a nossa relevância e a nossa preponderância e seremos subjugados. Viveremos as nossas dores, os nossos desequilíbrios, observando as culturas que agora são iniciantes e do qual nós não realizamos o trabalho de educação e de direcionamento pela sociedade que gostaríamos fosse a sociedade do futuro.
Então, a própria sociedade cria e renova os seres da geração e da sociedade futura. Se nós abandonarmos esse trabalho, se nós nos afastarmos, se nós entendermos que a sociedade não nos representa, então nós vamos fugir dessa sociedade, nós vamos nos isentar de realizar o trabalho de mudança e de renovação dessa mesma sociedade no futuro, do qual nós vamos fazer parte, mas sofreremos os dramas e as calamidades que virão daí. Aceitar viver a vida sob influência da maioria, acatando seus maus exemplos, equivale a se render a uma normose conformadora, perdendo a chance de conspirar pela nobreza e pela inteireza do projeto humano, sem perceber que podemos fazer a diferença no todo. Então, esse termo normose, ele pode ser definido como uma doença da normalidade. Então, uma sociedade adoecida passa a viver uma condição adoecida. Mas, como está presente na sociedade, nós imaginamos que isso é normal. Então, é normal a competitividade dentro da sociedade. É normal o abuso do sexo pela juventude, o abuso do sexo em tenra juventude. É normal a exposição dos corpos femininos. É normal o exagero, é normal a busca do prazer desenfreado. A gente pensa que essas coisas, porque estão sendo vividas na sociedade, a gente pensa que isso é normal. E aí, Mauro Cuitko, falando de normose, a patologia da normalidade, cita para nós que nós entramos num processo de normose, achamos que aquilo é normal, apesar de ser adoecido. Se nós acreditamos que, sendo assim, nós precisamos viver desta forma, nós estamos perdendo a chance de conspirar pela nobreza e pela inteireza do projeto humano. Conspirar. Nós podemos conspirar para o bem. Nós podemos nos inserir nos grupos, nós podemos, quando formos chamados e tivermos a oportunidade em participar da sociedade, corrigir essa sociedade. Seremos alvo de crítica, seremos combatidos, mas não estaremos perdendo a chance de conspirar por aquilo que é nobre e por um projeto humano que fala sobre inteireza, maturidade, que fala sobre processo evolutivo, que fala sobre uma lei de sociedade. Então, vamos começar dentro das nossas casas e vamos gradativamente conspirando, observando, falando entre nós, que assim o entendemos, conspirar para o bem, e vamos gradativamente nos inserindo nos nossos grupos familiares, nos nossos grupos sociais, e ali vamos gradativamente combatendo. Vamos gradativamente semeando as sementes do bem. Porque vai acontecer o momento da virada. Vamos fazer do nosso posto de trabalho, dentro da sociedade que ocupamos, na cultura, que muitas vezes não nos representa, os indivíduos que vão trabalhar, que vão objetivar, que vão desejar uma sociedade mais plena, mais correta, mais assertiva, mais evoluída, mais cristã. Cair em um sentimento de indiferença em relação à própria educação e ao bom exemplo dentro do grupo põe as criaturas à mercê de sofrimentos perfeitamente evitáveis, pelo simples esforço de se melhorar. Então, se nós aceitarmos a sociedade como ela está, nós estamos entrando num movimento de normose. Nós vamos ficando indiferente a essa sociedade e vamos achando que essa indiferença é normal, quando essa indiferença também é uma normose, também está colocada para nós como um adoecimento daquilo que deveria ser o correto. Então nós precisamos trabalhar pela nossa educação
Precisamos dar o bom exemplo dentro do grupo. Porque se não o fizermos, vamos encontrar no círculo de virtude, aonde nós não percamos esse horizonte do bem, aonde nós não entremos nessa normose da sociedade, aonde nós, observando os exemplos do Cristo e as suas lições, possamos ser os baluartes, possamos ser a estrutura de base utilizada pela sociedade do futuro, da sua cultura e da sua sociedade. Pelo uso de seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, preparando suas alegrias ou se angustiando no aguardo das suas dores. Todavia, mesmo que assim imagine, nunca ficará sem o auxílio do alto, proporcionando às suas rogativas toda sorte de socorro e auxílio. Então, como diz a leitura inicial, não estamos sozinhos nesse processo. As literaturas espíritas já trazem que muitos espíritos que já passaram pelo processo de transição planetária nos seus planetas de origem, encarnaram na Terra, estão nos auxiliando nessa passagem, estão vindo para serem os diferenciais dentro da sociedade, serem as estruturas que vão segurar e gerir essa sociedade no futuro. Nós não sabemos quais são, nós não sabemos quem são, mas precisamos estar aqui nos nossos postos de trabalho, porque talvez em um futuro muito próximo, aqueles que vieram para fazer o futuro da transição planetária ombreiem conosco nas nossas atividades, trabalhem conosco dentro dos nossos postos de trabalho, aguardando a sua chance de serem os líderes das comunidades, das sociedades e das culturas, preparando as mudanças do bem para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, o projeto do Cristo seja o projeto vencedor, que as sociedades humanas adotem, todas elas, aquilo que o Cristo trouxe como ensinamento, que é o seu Evangelho. E nós, como propagadores dessa cultura, precisamos fazer as nossas leituras, precisamos observar os tempos que nos cercam, precisamos nos posicionar corretamente dentro das lutas que vamos adotar como válidas para a manutenção dessa sociedade, para que possamos atender a essa lei que a tudo rege e que coloca todas as criaturas dentro de um processo evolutivo onde todos alcançarão a condição de espíritos puros. O Cristo disse que nós o faríamos e ele disse que nós não estaríamos sós, que ele nos auxiliaria. O que precisamos fazer, mais uma vez, é nos manter firme, é sermos o novo paradigma que essa sociedade de normose está vivenciando e está cultivando para si mesmo nesse momento. Essa sociedade muitas vezes não nos representa, mas nós podemos representar o Cristo e fazer diferença dentro dessa sociedade. São pequenos apontamentos a respeito da lei de sociedade, do qual todos nós precisamos ampliar os nossos conceitos, melhorar os nossos entendimentos e trabalhar para que o nosso futuro seja de luzes e seja do bem. Elevemos o nosso pensamento, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos auxiliam e nos inspiram. Sabemos que existem espíritos que cuidam das localidades, dos municípios, dos países e das nações. Estamos agindo por livre arbítrio e o que estamos presenciando na sociedade do momento são todos os nossos desequilíbrios somando-se dentro de uma cultura e realizando dentro de nós dificuldades extremas que não precisariam e não deveriam ser assim. Se a sociedade observasse o Cristo, e se nós observássemos o Cristo para nós mesmos, nós teríamos grupamentos mais homogêneos, nós teríamos mais simpatias, nós teríamos mais ambiente propício, nós já teríamos superado a transição planetária. Queremos pedir que os espíritos responsáveis estejam conosco, orientem os nossos líderes, estimulem os bons exemplos dentro das nossas sociedades, nos tragam boas notícias e que nós possamos, como espíritas e como cristãos,
realizarmos a nossa função dentro da sociedade pelo exemplo que o Cristo nos deu. Pelo exemplo que o Cristo nos deu, pelas orientações que a doutrina espírita deixa claras, do qual nós não precisamos temer e do qual nós possamos colocar para nós mesmos qual a postura a ser adotada neste momento grave que estamos vivenciando. Que Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Jesus ilumine o nosso caminho e que Ele nos guie por onde iremos caminhar e colocar os nossos pés. Que assim seja.